áudio original para selecionar o idioma correto. Meu nome é Bárbara, trabalho na Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, a REBRATS, que é exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. A edição de hoje do webinar é novamente resultado da parceria entre a REBRATS e a Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas, a REDETSA, e terá como tema a estimativa do limiar de custo-efetividade de um país, experiências da América Latina. A ideia hoje é que nós discutamos os processos de cálculo e definição dos limiares para o Brasil e para a Colômbia. E representando a Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas, a REDETSA, apresentará na sequência o assessor regional da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em Washington, o senhor Alexandre Lengruber, que dará as boas-vindas a todos. E após o senhor Alexandre Lengruber, Luciene Bonan, que é a coordenadora de Gestão Estratégica de Tecnologias em Saúde. Passo a palavra, então, ao senhor Alexandre Lengruber. Muito obrigado, Bárbara. Me gostaria de saludar a todos e a todas para mais esta edição do webinário de REDETSA, e já pela segunda vez em conjunto com a série de webinários de REBRATS. Temos hoje o prazer de alegar a la edição de número 34 de nosso programa de webinários de REDETSA, um programa muito exitoso. Estamos muito contentos já de legar a este segundo webinário realizado em colaboração com REBRATS. Recordar que nosso primeiro webinário que hicimos em conjunto foi muito exitoso, tivemos mais de 200 participantes da região das Américas e foi sobre o tema de inteligência artificial e avaliação de tecnologias em saúde. Também me gostaria de recordar que todos os webinários de REDETSA estão, todos os 34, 33 e agora o número 34 estará também disponível em nosso sítio de REDETSA, não? Depois, creio que todos conhecem, redetsa.org. Depois, se há necessidade, nossa equipe pode incluir aqui no chat, se há necessidade. E também no canal de YouTube de OPS. Queria dizer que este ano é um ano muito especial para nós, para a REDETSA e OPS e para todos os Estados-membros aqui da região, quando falamos de tema de avaliação de tecnologias, porque estamos cumprindo 10 anos de marco muito importante, que é da resolução de avaliação de tecnologias em saúde. Foi o primeiro documento acordado por Estados-membros no mundo, o que demonstra realmente que os países estão na vanguarda aqui nos países da região, quando os ministros, neste momento, han acordado incluir o tema de avaliação de tecnologias em la agenda de prioridades, quando adoptaram a resolução em 2012. Não? Somente 2 anos depois é que se aprovou na Assembleia Mundial da Saúde um documento sobre o tema, quando já tínhamos na região esse documento 2 anos antes. Assim que é algo que nos alegrado muito e foi muito importante neste processo de consolidação da avaliação de tecnologias para melhorar os processos de toma de decisão na região das Américas. E este ano, como esse marco de 10 anos, apresentamos um documento, um informe a los ministros de saúde, a todos os Estados-membros da OPS, agora, na semana que vem, em la Conferência Sanitária Pan-Americana. Então, invito a vocês para que estejam também aí acompanhando
¿no? Que se van na página de OPS, há enlaces aí para participar da conferência. E quando será apresentado o documento depois, obviamente, bom, já está disponível no sítio, e esperamos, então, que seja aprovado por todos os Estados-membros, porque é balanço muito importante dos avanços que tivemos na região nos últimos 10 anos. Recordar também que vamos atender momento também muito especial este ano, que é volver a nosso encontro presencial da rede. Depois de tantos anos, não, realizando reuniões virtuais, finalmente vamos a volver ao nosso encontro presencial, que hacíamos todos os anos, sempre hicimos ao menos encontro presencial por ano, até o início da pandemia. E este ano vamos estar de novo juntos, nossa reunião de REDETS em conjunto com o Rebrats, uma vez mais essa colaboração tão importante, será realizado entre 7 e 9 de novembro em Brasília. E invitamos, então, a todos que puedan estar aí em Brasília com nós. Teremos uma parte, como sempre hacemos, uma parte de dia e meio de reunião aberta, e depois uma parte, dia restante da agenda para somente os membros da rede. Assim que queria saludar uma vez mais, agradecer a todos que eu não vou nombrar a todos que han participado dessa organização, porque sempre eu me vou olvidar de alguém de minha equipe. Eu não posso deixar de mencionar a Francisco Cacau e a Marlene Roman, também Stefania Wimerate, que han trabalhado muito para em todo o que tem a ver com a organização, mas, por supuesto, em conjunto com nossos colegas do Ministério da Saúde do Brasil, que não vou nombrar a todos, porque me vou olvidar e não quero ser injusto, vou deixar que depois Luciene lo pueda ser, para nombrar a todos que han colaborado e trabalhado tanto para esta organização. Queria também, ademais, agradecer a todos vocês presentes, não? Já chegamos neste momento a quase 170 participantes já conectados. Também, obviamente, agradecer a nossos ponentes participantes hoje, e vou começar com agradecendo a Verônica Gallegos Rivero, de Cenetec, uma colaboradora de sempre, desde o princípio da REDETS, que nos vai moderar nossa sessão hoje. Então, assim, queria agradecer a Verônica por haver aceitado essa invitação, e, obviamente, também a nossos expositores, Adriana Robaio, de IETS, de Colômbia, que está com nós hoje, e a Ricardo Fernandes, de Brasil, que colabora com muitos dos NATs, os Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde em Brasil, também com muita experiência em tema da sessão, não? Que hoje, como sabem, vai ser sobre a estimação do umbral de custo-efetividade, experiência Latinoamérica, nesse caso, de Colômbia e de Brasil, onde o tema aí tema agora está como um tema de discussão do momento aí, com tudo que está passando, não? E depois que nossos colegas vão explicar. Assim que paro por acá, queria desejar a vocês excelente webinário. Espero que em novembro podamos estar juntos, muitos de vocês aí em Brasília. Saludar também, entendo que não está hoje acá, não pude estar, pero Vânia Canuto Santos, que coordena, diretora do departamento e responsável por muitos dos projetos que hoje permite o funcionamento de REDETS. Assim, queria agradecer também publicamente. Recentemente renovamos essa colaboração tão importante entre OPS e o Ministério da Saúde do Brasil, mais especificamente o DGITS, e que com esses fundos permite que realizemos atividades da rede, incluindo esta reunião presencial que vamos atender em novembro. Assim que queria registrar pelo agradecimento do OPS ao Ministério da Saúde do Brasil por sempre apoiar o fortalecimento da evolução de tecnologias nas Américas e especificamente a consolidação da REDETS
como la red regional reconocida pelos Estados-miembros como la red de evaluação de tecnologias das Américas. Así que, muchas gracias una vez más. Deseo a todos ustedes um excelente webinário. Bom, boa tarde a todos. Sim, acho só que tive algum problema aqui com a câmera, mas só gostaria então de agradecer a presença de todos vocês. Esse tema, né, do limiar de custo-efetividade é um tema que é bastante relevante e caro no momento que a gente vem passando hoje aqui pelo Ministério da Saúde, pelo Brasil. Então, a gente já há alguns anos, né, mais que 10 anos já discutindo essa questão do limiar no contexto brasileiro, mas agora a gente tem aí, através do Ricardo, né, um novo olhar, né, de como que isso de fato foi construído na prática, essa questão do limiar de custo-efetividade para nós, e a gente terá, então, ao longo dos próximos anos, como compartilhar essa experiência, né, do uso do limiar nas nossas decisões aqui no Brasil. Então, esse momento é um momento bastante importante e histórico para nós, então a gente já agradece antecipadamente a presença de vocês, espero que vocês tenham bastante questões a contribuir, perguntas, e a gente, mais uma vez, fica à disposição e agradece aos palestrantes, a doutora Adriana Rubaio e ao Ricardo Fernandes pela explanação que farão, e a Verônica. Muito obrigada, pessoal. Passo a palavra, então, agora para a Bárbara. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Luciene. Antes de passar a palavra aos palestrantes, então, algumas instruções sobre a dinâmica de hoje. A gente vai iniciar com uma apresentação da Verônica, de cerca de 10 minutos, em que ela falará um pouco sobre a relevância do tema, fará uma introdução, então, sobre a questão do limiar de custo-efetividade, e, na sequência, Ricardo e Adriana, então, cada um deles fará uma apresentação de até 30 minutos. Ao final dessas duas apresentações, haverá espaço para debate, para perguntas, e ao longo de todo o webinar, vocês podem já ir colocando algumas observações no chat, que serão lidas ao final e eles poderão responder. Passo, então, a palavra à senhora Verônica Galegos Rivero, que é a nossa moderadora de hoje, é engenheira biomédica pelo Instituto Politécnico Nacional do México, com pós-graduação em Administração de Sistemas de Saúde e doutorado em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública do México. Atua como servidora pública no Centro Nacional de Excelência Tecnológica em Saúde do Ministério da Saúde do México e desde 2010 está como diretora adjunta de Avaliação Econômica e Social de Tecnologias em Saúde, na área de avaliação de tecnologias em saúde do Centro Nacional de Excelência Tecnológica em Saúde, a CNETEC. É coautora de diversas publicações relacionadas à ATS e participou de diversas atividades com a Redetsa desde sua criação, além de fazer parte do grupo de trabalho de dispositivos médicos da rede. Senhora Verônica, então, passo a palavra. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Alexandre, a Lucien, por esta invitación a moderar esta mesa, este webinar. Gracias también a Francisco, a Malén y a Stephanie por el apoyo y por la invitación. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a este segundo webinar en conjunto entre pues, Rebrats y Redetsa. El webinar es denominado Estimación del umbral de costo-efectividad y experiencias en Latinoamérica. Vamos a analizar dos experiencias en la región que pues nos ayudará a conocer cuál es el verdadero valor que tiene y la importancia de la determinación de un umbral de costo-efectividad y, bueno, en los sistemas de salud. Para dar nada más un contexto, nosotros vamos a iniciar comentando que pues, los sistemas de salud tienen diferentes desafíos
entre los cuales son pues brindar una mayor cobertura a toda la población en un entorno de cambios epidemiológicos, una creciente innovación tecnológica y sobre todo pues con recursos muy limitados, sobre todo en los países de la región, que pues los recursos no son tan abundantes. Este tipo de herramientas se han desarrollado principalmente en países de Europa. Sin embargo, pues hemos tenido mucho trabajo colaborativo en Latinoamérica para el desarrollo y el análisis de este tipo de umbrales. La evaluación de tecnologías en salud pues es un proceso sistematizado que requiere pues diferentes herramientas. Dentro de esas herramientas tenemos los estudios de evaluación económica. Dentro de estos estudios se han vuelto muy indispensables para poder brindar información para la toma de decisiones, pues bajo un marco sistematizado y analítico para ayudar a reducir la incertidumbre de las decisiones. Las evaluaciones económicas son pues análisis comparativos entre dos alternativas o intervenciones en términos de costos y consecuencias, pero en este caso pues nos vamos a centrar en la evaluación económica del análisis de costo-efectividad para dar paso al tema. Creo que no quiere avanzar. Bueno, de manera muy general, no voy a adentrar porque esto ya lo van a hablar nuestros panelistas. Los estudios de costo-efectividad pues son estudios que se expresan monetariamente y en beneficios en salud. Como consecuencia y como un estimador resultante de estos análisis son las razones de costo-efectividad incremental. Valor en salud es la relación que existe entre las diferencias de los costos entre dos alternativas en relación a los beneficios de ambas alternativas. Se han determinado valores específicos denominados umbrales, que es el umbral de costo-efectividad, que está representado en la gráfica como lambda. Y bueno, este umbral de costo-efectividad tiene diferentes dimensiones o maneras de estimarse, ya sea determinando el costo-oportunidad o adoptando la disponibilidad a pagar de cada país. Cada país y cada sistema determinará cuál será la forma en cómo se determina este umbral. Y bueno, el umbral de costo-efectividad es una representación del costo-oportunidad en términos de salud, que nos ayuda a priorizar aquellas tecnologías e intervenciones a cubrir en un sistema de salud y basándose en aquellas tecnologías que son costo-efectivas, aquellas que no rebasan este umbral definido para poder pagar. Los umbrales de costo-efectividad determinan el gasto en salud, ya que, bueno, umbrales más altos, pues, generan gastos más altos en salud y umbrales más bajos, pues, limitan el gasto en salud. Y también modifica las expectativas en los resultados de salud. Ayuda a dirigir los recursos a intervenciones costo-efectivas mediante procesos más rigurosos y científicos, y es una herramienta de decisión para los marcos de negociación y acceso de aquellas tecnologías que no son costo efectivas. Sin embargo, bueno, se han tenido algunos discusiones alrededor de la determinación de los umbrales, y aunque no son herramientas únicas para la toma de decisión, pues se deben de considerar que no son elementos aislados y deben de considerarse otros elementos para la toma de decisiones. Los umbrales de costo-efectividad, cuando se basan en los costos oportunidad, muchas veces dejan a un lado algunos otros elementos contextuales del sistema de salud, y las recomendaciones que se hacen al determinar un umbral de costo-efectividad, bueno, es recomendable que se revisen con el paso del tiempo, ya que, bueno, pueden surgir diferentes nueva evidencia o pueden ocurrir cambios en las necesidades o en el contexto general de la toma de decisiones.
Los umbrales de costo-efectividad pues son particulares de cada país determinará con base en el valor que se tiene en la sociedad de las tecnologías y del contexto en el cual están inmersos y están desarrollados. Y bueno, sin más, voy a presentar a nuestros dos presentadores. Como les comentaba, bueno, vamos a tener a la doctora Adriana Roballo García. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y nefrología. Es estudiante de maestría en efectividad clínica y en salud de la Universidad de Buenos Aires. También tiene conocimientos en economía social, gestión en salud pública, salud ocupacional y epidemiología. Con más de 20 años de experiencia en salud, desde la academia hasta la gestión, también es miembro del Foro LATAM sobre políticas internacionales de evaluación de tecnologías de la salud de la Sociedad Científica de Evaluación de Tecnologías, HTAI. También es miembro de la Red de Políticas Informadas por la Evidencia, EVIPNET, la Red Internacional de Agencias para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, INETA, y desde luego de REDETSA. Es miembro del Comité de Economía de la Salud y Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión para la Agenda de Salud en las Américas. Posteriormente vamos a tener la presentación de Ricardo Fernández. Ricardo Fernández es farmacéutico de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene un posgrado en farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y un doctorado en salud pública del IMS de la Universidad de Río de Janeiro. Tiene 11 años de experiencia trabajando con evaluación de tecnologías de la salud. Trabajó en el Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnologías en Salud de la DGITS y del Ministerio de Salud, y más específicamente en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud de CONITEC. Colabora con 6 centros de evaluación de tecnologías en salud, NATS, por sus siglas, en Brasil. Y bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Adriana Roballo para que nos hable de la experiencia en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud de Colombia. Adelante, doctora. Verónica, gracias. Y necesito que por favor me dejen compartir mi pantalla, que no me deja. Ya creo que me deja. Okay. ¿Me confirman si se ve bien, por favor? Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues espero en una forma muy breve pues poder contarles un poco lo que ha sido esta experiencia colombiana. Nosotros pudimos realizar este umbral hace cerca de 2 años. Fue un trabajo conjunto, sobre todo en la parte de financiación, entre el instituto nuestro, que es la Agencia Oficial de Evaluación de Tecnologías en Colombia, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, el Ministerio de Finanzas. Esto procedió inicialmente de una aproximación inicial de la tesis de grado de uno de nuestros técnicos, que en ese momento era el coordinador de Economía de la Salud del Instituto, y posteriormente, pues haciendo los trámites, queríamos que nos lo financiara el Ministerio de Salud, no había recursos para esto, entonces finalmente, después de muchos ires y venires, pudimos convencer al Ministerio de Hacienda contándole las bondades y pues lo que significaba que pudiéramos desarrollar esto. Para poder hacerlo, pues surtimos varias etapas que ya les comentaré, pero fue un proceso de cerca de 6, 7 meses, intervinieron más de 10 personas y el costo total a dólares de la fecha fueron cerca de $200.000 hace 2 años. Indexado y un poco, pues con la devaluación sería un poco menos a la fecha, pero pues digamos que esto es lo que les vengo a contar un poco hoy. En cuanto a mi declaración de conflictos, me represento al instituto, trabajo de forma voluntaria con la SLAN, que es Sociedad de Nefrología Latinoamericana, la Sociedad Colombiana de Nefrología y Profamilia, que vela un poco por la salud reproductiva en Colombia. Entonces, esto es un poco el dashline de mi presentación, que es el umbral, agregando algunas cosas cortas a lo que mencionó Verónica hace un rato, cómo hicimos la estimación para Colombia, los usos en política pública y las limitaciones que encontramos a nuestro estudio.
Entonces, pues ya está dicho que es un umbral, es una de las herramientas para poder priorizar tecnologías sanitarias que se van a financiar con fondos públicos y los resultados de alguna forma se resumen con la relación de costo-efectividad incremental, el ICER. Sin embargo, las medidas muchas veces no son comparables y uno tiene que buscar cómo va a comparar para poder priorizar qué se financia y qué no. A la larga, esa medida en la que se puede comparar viene siendo el umbral de costo-efectividad. Y realmente lo que representa es el costo de oportunidad en salud con los incrementos que hay marginales en los gastos de salud en la sociedad. Entonces, nuestro objetivo era estimar el umbral de costo-efectividad para Colombia. Colombia es un país de ingresos medios, con cobertura de seguro de salud casi universal, el 98%. Tenemos 3 regímenes de atención, un régimen contributivo para la población que tiene capacidad de pago, un régimen subsidiado para aquellos que no lo tienen, y un régimen especial que prácticamente son fuerzas militares, maestros y la compañía de petróleos más grande del país. Y la mayoría de los gastos están cubiertos con fondos públicos, siendo el gasto de bolsillo no superior al 15% para todos los colombianos. En este momento les digo 98% de cobertura. Eso está bien. Tenemos aún problemas de acceso y en algunos puntos de goce efectivo a la salud. Entonces, este umbral de costo-efectividad en Colombia es la primera estimación con evidencia de mundo real, con microdatos de más de 13 millones de datos por año por persona y más de 100 millones de atenciones en países de ingresos bajos y medios según la clasificación del Banco Mundial. ¿Cómo lo hicimos? Esta es nuestra publicación. Esta publicación salió en General Policy and Planet y básicamente es el grupo CORE que desarrolló el estudio. Son técnicos nuestros, y algunos de ellos son profesores universitarios, en especial de la Universidad Nacional, la Universidad de Rosario, la Universidad de Antioquia y otra universidad que es la Sergio Arboleda. Entonces, un trabajo intensivo de cerca de 8 meses. En este grupo técnico hay estadísticos, economistas, epidemiólogos, actuarios, médicos saludistas, químicos farmacéuticos y demás, que le dieron apoyo al grupo CORE de las 9 personas. Se trabajaron este grupo durante 8 meses full time y hubo equipos computacionales para más de 10 personas con infraestructura tecnológica de alto nivel para procesar cientos de millones de datos. Tuvimos que firmar, pues, obviamente, una cantidad grande de documentos para usar únicamente las bases para este fin. Fueron muchos meses de depuración, de establecer las variables, de estudiar los modelos por toda de lo que estaba publicado especialmente por los ingleses. En cuanto al cálculo de los quali, se hizo pues siguiendo este flujograma. Se utilizó de alguna forma la parte de mortalidad, de esperanza de vida, los quali de Claxton, la Universidad de York. Tuvimos datos de suficiencia de 5 años, del 2013 al 2017, de régimen contributivo por la calidad de datos y porque pues había mucha más consistencia en ellos. Y de las bases de datos de gastos en salud. Igualmente había y se tuvieron en cuenta las circulares de regulación de precios para mirar las variaciones con los años, estadísticas vitales, entre otros documentos, para poder finalmente con esto tener los quali calculados para este estudio. Esto es una distribución que tiene un logaritmo del gasto en salud. Esta es la distribución en la que de alguna forma se aprecia la consistencia de los datos en forma intertemporal del 2013 al 2017, siendo pues bastante homogéneo y no teniendo problemas con la intertemporalidad. Estos son los resultados econométricos al final, en los años de vida perdidos y los años de vida ajustados por calidad. Se hicieron diferentes pruebas de plasticidad, de promedios y demás. Y lo que encontramos al final es que nuestro estudio es consistente con los datos previos y es cerca del 86% de un PIB per cápita para nuestra población. En cuanto a los años de vida ajustados por calidad, en cuanto a los años de vida perdidos, 74.5. Y cuando uno mira datos previos que se habían hecho con estimaciones estadísticas, pero no con los microdatos, es decir, con evidencia del mundo real, y uno sacara un promedio entre los estudios de Ochalek, Bus, el doctor Pichón, y uno sacara un promedio, se ajusta bastante bien al 86% que es nuestro resultado. Ese 86% del PIB para ese momento del año 2019 son cerca de $5.180.
En algunos momentos nos han preguntado, bueno, ¿y usted cómo hizo la parte de la estimación? Los valores fueron deflactados, se miraron las diferentes series, se miraron las tasas de cambio año a año. Igualmente, en este momento se considera que ajustes a corto plazo, pues seguramente no los va a haber, pero sí hay que hacer unos cálculos para los años que vienen subsecuentes. Lo que se ha considerado, consultándolo con la gente de la Universidad de York, es ajustarlo a inflación del país. Los usos en política pública. En este momento estamos empezando estos usos en forma creciente. De alguna forma nosotros venimos realizando evaluaciones económicas desde hace varios años. A la fecha tenemos 52 evaluaciones económicas completas, pero obviamente empezamos a usar este umbral en este umbral propio, en nuestra evaluación del año anterior. Entonces, seguimos usando los 1 a 3 PIB per cápita recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto que nos sirve un poco para mirar la variación con la sensibilidad. Estamos usando este umbral para las nuevas evaluaciones económicas. Lo hemos usado también en temas de posicionamiento terapéutico, y los que hacemos inicialmente estudios de efectividad y seguridad, posteriormente hacemos la parte de la costo-efectividad, y una vez que tenemos estos dos resultados se llega a un panel médico en los que, entendidos los conceptos y explicados ampliamente, ellos hacen un posicionamiento de las diferentes moléculas y tecnologías que tienen para atender a los pacientes. Entonces ya lo hicimos los del último año, que fueron artritis reumatoidea, mieloma múltiple, rinitis alérgica, entre otros, pero en especial quiero decir que son no un umbral para una molécula, sino que son muchos cálculos y modelos con el uso de este umbral, porque son muchas las moléculas que estamos comparando en estos posicionamientos terapéuticos. Entonces, de alguna forma consideramos que el umbral no es el único criterio para tener en cuenta cuando uno va a mirar política pública, pero es algo que le permite comparar, como lo dijimos al principio, entre unas y otras intervenciones o tecnologías. Pero sí pensamos que, aunque no es el único, tiene que tener un peso especial porque es el que nos va a permitir hacer comparaciones. Entonces, ¿qué se está usando? Y lo vamos a seguir en forma pues, creciente ampliándolo. Es un poco la inclusión de tecnologías sanitarias en el plan de beneficios con cargo a la financiación colectiva, es decir, la UPC, unidad de pago per cápita en el país. Para la fijación de precios de nuevas tecnologías, estamos a puertas de iniciar el establecimiento del precio a la puerta de entrada. Estamos completando un manual nuevo de valor terapéutico que ha tenido mucha discusión y mucho interés de los diferentes actores. También estamos acá en cuanto a la regulación de precios de medicamentos dentro del marco de la política farmacéutica nacional, que es un documento COMPES, que es de planeación de política pública y social, y que se tiene que ajustar cada 10 años y estamos llegando a la fecha. E igualmente, pues, evaluaciones tecnológicas post-inclusión al mercado de tecnologías en el país. Limitaciones. Limitaciones, hay mucho interés y sobre todo muchas dudas acerca de los miembros de la industria farmacéutica, porque si es lo único que vamos a pagar o qué es lo que se va a hacer y qué pasa con lo que supere el umbral. Entonces, se han dado algunas especulaciones, pero de a poco vamos dando a conocer el documento. Es claro que el Ministerio de Hacienda lo quiere establecer. Estamos convenciéndonos que no es lo único que hay que mirar, pero también el Ministerio de Salud de forma creciente está empezando a solicitar que lo usemos, en especial para el precio a la puerta de entrada. Entonces, limitaciones que hemos identificado, en especial, el uso del umbral de costo-efectividad en enfermedades huérfanas y catastróficas. Más que el solo umbral, se debería definir en un marco deliberativo cuántas veces podría ser las veces que el país y la sociedad está dispuesto a pagar por esto. O sea, cuántas veces el umbral deberíamos pagar, porque está claro que si usáramos únicamente el umbral de costo-efectividad para una enfermedad huérfana, pues ningún tipo de estas enfermedades se cubriría. O si se va a estimar de alguna forma, también con experiencias que hay en otros países, un umbral de costo-efectividad específico para este tipo de enfermedades huérfanas, catastróficas, ultra raras. De alguna forma, este enfoque econométrico que usaron permite hacer una evaluación y actualización continuas, ya que pues, se espera que siga surgiendo nueva evidencia en los años y pues, en las épocas que corren. La importancia del umbral de alguna forma también radica, y insistimos, en que se ayuda a priorizar el gasto. Entonces,
con esto, de alguna forma, en el caso de que hubiera un presupuesto fijo, pero los presupuestos son flexibles y no siempre tan observables como uno quisiera. Entonces, aunque es un elemento de priorización, cuando se hacen las discusiones, en especial para lo que se cubre y lo que no se cubre, de alguna forma no siempre es fácil bajar el concepto a los cuerpos técnicos entrenados que funcionan tanto en gobierno como fuera de gobierno, universidades y la misma industria, y prácticamente todo el mundo piensa que no hay límites, aunque haya un umbral de costo-efectividad. Esto era, pues creo que me salió muy corta, pero era un poco lo que quería comentar. En todo caso, pues estoy atenta a lo que se requiera de parte nuestra y pues el jefe de Economía de la Salud y Estudios Actuariales estar atento pues en la parte de la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la presentación. Es un excelente ejemplo de la aplicación de los umbrales y la estimación de los costos umbrales en nuestra región. Y bueno, le voy a pasar la palabra. No se olviden de poner sus preguntas y respuestas en la cajita. Y también si gustan en el chat, y al final cuando abramos la discusión también veo que hay unas manos levantadas, vamos a poder abrir el micrófono. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Olá, obrigado, Verônica. Vou aqui compartilhar a minha apresentação. Bom, inicialmente eu queria agradecer a OPAS e a Redetsa pelo convite para apresentar o caso brasileiro do uso de limiares de custo de efetividade nas decisões de saúde. Queria agradecer também aos palestrantes que falaram anteriormente, a Verônica, a Adriana, que já trouxeram uma boa noção para a gente conceitual de para que serve e qual é o uso dos limiares nos sistemas de saúde. Acho que eu vou poupar a minha fala desses temas que já foram bem trabalhados e abordados pelas duas. Aqui no Brasil, esse processo vinha sendo debatido dentro do Ministério da Saúde desde 2015. Era meu primeiro ano lá no Ministério, foi quando a gente começou a discutir sobre isso. A gente recebeu uma publicação inicial do estudo da Argentina, do IEX, coordenado pelo Dr. Pichon. E desde então a gente vem discutindo esse processo, e aí em 2019, coordenado pelo professor Ivan Zimmermann, da Universidade de Brasília, a gente se juntou para construir um relatório inicial de recomendação juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC. A CONITEC é a comissão no Brasil que recomenda a incorporação ou não das tecnologias em saúde. Ela é composta por 13 membros. Então, diferente da Colômbia, que juntou um corpo técnico para construir um cálculo que atribuía a ela um limiar de custo-efetividade, a gente no Brasil resolveu buscar em estudos que já tinham sido construídos com dados brasileiros qual seria o possível limiar do Brasil, e resolvemos então trazer isso para uma discussão no próprio plenário da CONITEC. Então o plenário discutiu esses estudos que foram apresentados, discutiu os valores, as metodologias e os pressupostos que incorriam no estabelecimento do limiar, para a partir daí construir um relatório que depois entrou em consulta pública e aí sofreu todo o processo decisório da CONITEC com bastante transparência. Enfim, foi um processo que começou no plenário da CONITEC, mas depois ficou 20 dias em consulta pública. Recebemos várias contribuições, acho que 250 contribuições da sociedade. Depois tivemos uma audiência pública com diversos stakeholders participando. Então, teve pacientes, teve representantes de associação de pacientes, teve pessoas ligadas à saúde, profissionais de saúde, gestores de saúde, tiveram membros da Organização das Indústrias Farmacêuticas também falando.
Então, depois da gente agregar todas essas contribuições da sociedade civil, a gente está para lançar o relatório final. Estamos consolidando todas as contribuições para lançar o relatório final, que atribui aí um limiar de custo-efetividade para as decisões em saúde no Brasil, né? Então, eu vou falar um pouco como é que foi esse relatório que foi discutido no plenário. Primeiro, então, foi levantado entre 2012 e 2016 46 dossiês de demandas de incorporação de tecnologias em saúde. E aí, o que foi feito esse levantamento para tentar observar qual seria mais ou menos um limiar que o Brasil já estava adotando intrinsecamente nas suas decisões prévias. Então, o que foi observado é que, segundo o aspecto econômico dessas decisões, apenas 6 desses 46 demandas apresentadas foi citado como motivo da negativa da incorporação a questão econômica, né? Em 86% dessas decisões, a qualidade da evidência apresentada era o motivo da negativa da incorporação. Então, 5 desses dossiês que apresentavam a questão econômica como motivo para a negativa, a razão de custo-efetividade incremental ficava entre R$100 mil e R$574 mil por quali, o que aí já pode se começar a desenhar um possível limiar intrínseco às decisões prévias do Brasil. Então, pode-se considerar que R$100 mil por quali já era um limite considerado alto, ainda que tenham ocorrido negativas onde o ICER não era apontado como alto, né? Então, esse quadro ele pode resumir como é que se comportava a razão de custo-efetividade incremental em diferentes dessas decisões. A gente observa que a incorporação com a razão com valor máximo ficava entre torno de R$61 mil por quali e R$39 mil por ano de vida ajustado por qualidade. Quanto às tecnologias que foram rejeitadas para a incorporação, a gente teve desde razões de custo-efetividade incremental muito altas, de R$500 milhão até, por quali, até R$800 mil por ano de vida. Porém, também tivemos tecnologias que eram dominantes, ou seja, que eram mais baratas e mais efetivas do que já existia no SUS e que também foram rejeitadas, né? Isso ressalta, o que já foi falado, inclusive, pela Adriana, que a avaliação econômica e, portanto, o limiar de custo-efetividade não é um critério único para a decisão de recomendação de uma tecnologia em saúde. Então, em resumo, a análise de decisões prévias pode insinuar que existiu um limiar intrínseco nesses 46 dossiês, cujo valor máximo de incorporação ficou entre R$61 mil por quali, isso num compêndio de 12 tecnologias que avaliaram o segundo desfecho de quali, e R$39 mil por ano de vida ajustado por qualidade, no nicho de 13 tecnologias que avaliaram segundo esse desfecho, né? Então, só para ressublinhar essa questão, em apenas 19 daquelas demandas foram citados ao longo do dossiê pressupostos do modelo de custo-efetividade. Então, críticas aos pressupostos do modelo de custo-efetividade foi o segundo motivo mais frequente citado nas considerações finais dos relatórios e o mais frequente citado em algum local daquele dossiê, né? O que mostra que, muito mais do que os resultados das avaliações econômicas, as metodologias com as quais elas foram desenvolvidas eram motivos pela sua rejeição, né? Muito mais do que a questão do valor da razão de custo-efetividade incremental. Esse resultado ele é contribuído por outros autores da literatura. O próprio Ivan tem um artigo sobre isso, tem outros pesquisadores do Brasil, o Rosângela Caetano, o Yuba, também encontraram esses mesmos valores, né? E aí a gente se baseou em alguns estudos que já estavam sendo desenvolvidos para limiares de custo-efetividade no mundo, e aí tinham dados que continham dados brasileiros. Um deles, eu acho que o principal,
era o da Argentina, do IEX, né, que construiu um modelo de regressão, estimando aí o aumento esperado no gasto per capita em saúde associado a um incremento de 1 unidade na expectativa de vida, né? Então, o IEX ele fez um cálculo de quanto que o Brasil gastou ao longo dos últimos anos para que fosse possível aumentar 1 ano na expectativa média da população. E esses valores encontrados no estudo do IEX ficou ali convertendo para dólares com paridade de poder de compra entre 14.900 e 17.200 dólares, né? O Woods também fez um estudo, né, com base na eficiência do sistema de saúde inglês, e para o Brasil esses valores ficavam aí em torno de 3.000 a 9.000 dólares com a paridade do poder de compra, né? Então, convertendo isso para PIB per capita, o estudo do IEX, esse valor ficava entre 0,92 e 1,07 PIB per capita. Então, isso mais ou menos trouxe uma noção para a gente de quanto seria esse limiar para o Brasil, né? Esse estudo era de 2015. 2015 o PIB do Brasil era diferente, o valor do dólar também. Tudo isso, então, foi adaptado para valores de hoje para ser discutido no plenário da Conitec. Um outro método que também foi discutido é o uso da fronteira de eficiência, que é um método que visa avaliar o custo-benefício de uma tecnologia diante de um nicho específico. Então, se existe um conjunto de tecnologias já incorporadas para aquela doença específica, nesse caso, exemplo aqui, A, B e C, pode ser talvez esclerose múltipla, isso aqui, uma próxima tecnologia que viria a ser incorporada, a tecnologia D, deveria se colocar numa fronteira linear, né? A fronteira aqui é desenhada pela tecnologia B e A, que são as que representam a melhor custo-efetividade. A tecnologia C, nesse caso, é dominada, porque ela é mais cara e menos efetiva que a tecnologia B. Então, a tecnologia D, que é mais cara e mais efetiva que a A e que a B, deveria se posicionar linearmente a elas, né, formando uma reta perfeita. Nesse caso, então, a tecnologia D deveria se colocar na linha preta, ali embaixo. Então, para isso, ela deveria reduzir o seu custo para estar incluída na fronteira de eficiência e ser considerada custo-efetiva nesse nicho de tecnologias para essa doença específica. O problema desse método é que quando você constrói um nicho de tecnologias, você perde a eficiência alocativa, já que você não considera o custo-efetividade, porque você não compara a incorporação da tecnologia D com todas as outras tecnologias já incorporadas no sistema, né? Você faz uma comparação exclusiva de nicho para as tecnologias já incorporadas para aquela doença. Isso é um problema, porque você perde comparabilidade com o resto do sistema e você diminui a eficiência alocativa, porque você não trabalha com custo-oportunidade nesse caso, tá? Então, mas, porém, esse método pode ser utilizado como uma alternativa, principalmente em casos onde a obtenção dos dados de desfecho é difícil, né? Às vezes, em crianças, a obtenção de dados de qualidade de vida é complicado. E, por exemplo, em casos em que não existe limiar definido, como é o caso das doenças ultra raras no Brasil, onde ainda não foi definido esse limiar. Bom, então a oficina que a gente organizou gerou recomendações, como se fosse um painel, e essas recomendações eu resumi aqui nesses slides, né? Então, algumas afirmações foram aceitas pelo plenário. Dentre elas é que é importante o uso do limiar para tomada de decisão em saúde, né? Que no cenário de avaliação de custo-efetividade é importante considerar o QALY como desfecho principal, apesar de outros desfechos também podem ser considerados e as discussões não deveriam ser limitadas ao QALY. Outra afirmação importante foi a definição de um valor de referência, que deve se pautar preferencialmente no uso da eficiência do sistema e na abordagem do custo-oportunidade, quando não for possível, o uso da fronteira de eficiência, né? Nos casos em que for aplicável. Foi também selecionado 4 casos específicos onde você aceitaria um limiar maior, pagar mais por ano de vida, ou ano de vida com qualidade, no caso QALY. E esses 4 casos escolhidos foram doenças raras, doenças que acometem crianças, doenças graves
e doenças endêmicas que acometem populações de baixa renda no Brasil. Esse valor a mais foi estipulado aí, o que mais foi votado e aceito foi 3 vezes o valor de referência, e esse valor de referência foi em torno de R$40 mil por quali, que ficava próximo aí a um PIB per capita, que se relaciona um pouco com o estudo do IEX da Argentina. E discussões relacionadas a doenças, terapias avançadas, terapias gênicas ou curativas, ficariam para depois, né? Enfim, depois disso a ser discutido, já que essas tecnologias hoje têm um preço muito elevado e ficariam, com certeza, fora do limiar de custo e efetividade. Bom, então, falando um pouco tema a tema, só para ressaltar, enfim, que o uso do limiar de custo e efetividade, né, e, portanto, da avaliação econômica não é um critério único, outros critérios também são utilizados para tomar de decisão, critérios clínicos, né, como avaliação da eficácia, segurança e efetividade das tecnologias. No critério econômico, temos não só o custo e efetividade, mas também o impacto orçamentário daquelas tecnologias, critérios relativos à dimensão do paciente, à ética, à conveniência do uso daquela tecnologia, né, o uso oral em detrimento do uso intravenoso, a aceitabilidade do paciente daquela tecnologia e critérios organizacionais da própria logística, a capacidade de difusão daquela tecnologia no sistema de saúde, enfim, e os impactos da sustentabilidade do sistema com o uso daquela tecnologia. Então, assim, o limiar de disposição a pagar, ele compõe um parâmetro exclusivamente da avaliação de custo-efetividade, que é uma dimensão apenas dentre as 4 dimensões que o processo de tomada de decisão usa. Né? Isso foi claramente refletido nos estudos de decisões passadas, onde apenas 6 das decisões, das 46, consideravam a avaliação econômica como um limitador para a recomendação da tecnologia. Bom, também outro ponto importante discutido foi o uso do quali como principal desfecho. Né? Em 30% do plenário não concordou nem discordou com essa afirmação, outros 30% concordou e outros 30% concordou muito com essa afirmação, e foi então tirada daí a afirmação de que o quali deveria ser considerado o principal desfecho, principalmente por conta da comparabilidade. O uso do quali permite comparar todas as tecnologias, porque o objetivo principal do sistema de saúde é dar mais anos de vida com qualidade para a população, e todas as tecnologias, então, teriam esse objetivo e deveriam preferencialmente ser avaliadas com esse desfecho, o que traria comparabilidade entre elas, e assim poderia se avaliar as tecnologias sobre a premissa do custo-oportunidade, né, e melhorar, assim, a eficiência alocativa da recomendação. Outro ponto que foi importante ter sido avaliado foi o uso de 4 limiares alternativos, né, 4 situações onde o limiar alternativo seria usado. Então, foram perguntados ao plenário se eles concordavam ou não de considerar o uso desse limiar em doenças raras, negligenciada, doença acometendo crianças, doença acometendo indivíduos de final de vida e doenças graves. Né? O único que foi excluído desses foi doenças acometendo indivíduos de final de vida, que não obteve nenhum voto. Os outros 4 foram considerados como elegíveis para receber um limiar maior. E o NICE também fez isso recentemente nas diretrizes de 2022. Ele também extraiu doenças de final de vida e considerou modificadores de severidade da doença, né, para poder incluir essa população. Então, a gente também incluiu isso. Doenças raras, então, seria 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. A gente tem uma portaria no Brasil que estipula isso. E ultra raras, que a gente não tem um limiar ainda, ficou 1 a cada R$50 mil, que vai ser discutido posteriormente. Bom, os valores desse limiar alternativo também foram perguntados ao plenário, qual deveria ser esse valor. O valor que teve mais votos foi 3 vezes o valor de referência, com quase 50% dos votos. Os outros valores que tiveram mais votos foram 2 vezes o valor de referência e apenas 1 vez o valor de referência, não propondo limiares alternativos. Né? E aí, então, a gente ficou com 3 vezes o valor de referência. Isso aí, depois, numa segunda rodada de perguntas, teve 62,5% dos votos dos membros do plenário.
Bom, também só para finalizar, gostaria então de mostrar que essa tecnologia organizacional da construção de um limiar de custo-efetividade para recomendações de tomada de decisão em saúde, ela é fundamental, principalmente para países que se propõem ao enorme desafio da construção de um sistema de saúde universal, que busca atender o máximo do número de pessoas, principalmente por via de financiamento único, né, do Estado. Assim. A Inglaterra, eu acho que é o maior exemplo do mundo, tem um sistema de saúde mais antigo, com pagador único, enfim, que é financiado via impostos. Né? Outros sistemas também universalizados, a gente tem, a exemplo, a Austrália, o Canadá, todos esses sistemas já vinham adotando limiares de custo-efetividade. Então, esse artifício metodológico se faz muito importante, principalmente nesse tipo de desenho de sistema de saúde, para a construção e sustentabilidade dele, proporcionando aí uma eficiência alocativa nos recursos, nas incorporações, né, já que o pagador ele é financiado diretamente pelos impostos da população. Então, a estruturação do sistema de saúde passa, pelo menos no mundo, se mostrou, né, importante a estruturação de um limiar de custo-efetividade. No Reino Unido, a gente tem um limiar que varia aí de 20 mil a 50 mil libras por quali. Na Austrália, esse valor foi calculado em torno de 50 mil dólares australianos por quali. E no Canadá, esse valor ficou estipulado entre 50 a 100 mil dólares por quali. Então, no Brasil, resumindo, ficamos aí entre 40 mil reais por quali como valor de referência. E no caso para limiares alternativos, ficamos em 120 mil reais por quali como valor de referência naqueles 4 casos, né? Doenças raras, doenças que acometem pessoas de baixa renda, doenças negligenciadas, né? Infecciosas, doenças graves e doenças que acometem crianças. Nas nossas discussões da consulta pública, nós também trouxemos um limiar que é feito para anos de vida do Estado, quer dizer, só para anos de vida salvo. Esse limiar também foi calculado baseado no estudo do IEX, e aí ele era um pouco menor, acho que era 0,9 vezes o PIB per capita, e foi calculado em torno, então, de 35 mil reais por ano de vida salvo. Então, avaliações econômicas que não possam trazer o quali como desfecho principal vão ser comparadas a um limiar aí de 35 mil reais por ano de vida salvo. Então é isso que eu tinha para falar. Queria agradecer mais uma vez o convite. Qualquer dúvida, me coloco à disposição para responder. Ok? Muito obrigado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, y no se olviden de anotar sus preguntas y respuestas en la cajita. Y pues ya tenemos varias preguntas en relación al tema. Muy interesante ambas presentaciones. Y bueno, voy a iniciar con, para ambos panelistas, ¿cómo construir una cultura de evaluación económica en salud en la región? Esa sería la primera pregunta. La doctora Adriana. Y después Gracias. Ricardo. Gracias. Gracias, Verónica. De verdad es que es un paso a paso. Hay que insistir e insistir. En este momento les cuento que pues ya hay un grupo de médicos, ministerio y obviamente grupos multidisciplinares, ingenieros, economistas y demás. Y además ya hay un par de posgrados en el país que han permitido que cada día se hable más de esto. Mucha gente formada en la industria, mucha gente formada en otras universidades. El ministerio falta gente, pero se está formando. Entonces ha sido un ir y darle y darle y darle. Estamos también ampliando formación para médicos y hace unos días, ya que nos viene el valor terapéutico, estamos empezando a hacerlo más directamente la parte de educación con pacientes, que estaba muy orientada por la industria, pero en este momento lo estamos llevando pues a otros campos porque necesitamos la deliberación. Creo que es insistir, mostrar esto en los gobiernos, mostrar esto y también en el Congreso, mostrar esto a los pacientes y a los médicos, y pues la gente va a tener que entender de alguna forma
que aunque hay muchas posibilidades de pagar, no todo es pagable y que uno tiene que comparar y tiene que decidir, y que hay que tomar herramientas técnicas, aunque uno sabe que juegan muchas otras cosas. O sea, creo que hay que dele de forma permanente entre todas las personas que sepan de eso. Ricardo. Bom, no Brasil, esse processo ele aconteceu. No Brasil, há muitos pensadores da saúde pública, tem grandes programas de pós-graduação em saúde pública no Brasil, enfim, inclusive possibilitaram a criação do sistema de saúde universal, né? Então, todos esses pensadores se juntaram e contribuíram com a Constituição de 88 no Brasil, com a redemocratização, para construir esse sistema, né? Então, vários essas faculdades, universidades de formação em saúde pública foram formando pensadores que com o tempo foram incorporando as ideias da medicina baseada em evidências, estudando isso, e a partir daí foi surgindo um movimento intelectualizado da construção de uma política nacional de incorporação de tecnologias em saúde. Isso se deu ali por volta de 2009 no Brasil, e a partir da construção de uma política que entrou na agenda do Ministério da Saúde, foi construído então um grupo de trabalho, né? Esse grupo de trabalho consolidou a política, e aí foi possível, com esse grupo de trabalho, como a Adriana falou, entrar na agenda política de Congresso, do Legislativo. Então, pessoas importantes, chaves, participaram disso, né? Atores chaves de dentro do Ministério da Saúde. Em 2012, né? De 2009 para 2012, foi consolidada, então, a lei de criação da nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que foi o que legitimou o uso de avaliações econômicas para a recomendação de incorporação de tecnologias no sistema de saúde. Então, acho que a semente principal foi nas universidades, e depois isso foi se espalhando na agenda política do executivo, para depois se espalhar na agenda do legislativo. Eu acho que ficou assim a história no Brasil. Gracias, Ricardo, gracias. Y bueno, en esa misma tónica es otra pregunta que es muy similar, que en los países donde no se cuenta con un umbral de costo-efectividad, ¿cuál es la recomendación para usar un umbral de costo-efectividad? Bom, o Brasil, não até pouco tempo atrás, não tinha um limiar de custo-efetividade. Então, isso era muito discutido dentro do plenário da Conitec, uma discussão plural. E aí, como eu falei, a avaliação econômica não era um critério único, né? Mas a gente já vinha recebendo demandas, e os próprios estudos realizados por pesquisadores no Brasil já continham alguma comparação, mesmo que subjetiva, muito baseada em estudos que foram publicados, né? No caso do estudo do IEX, é um estudo que avaliou mais de 200 países do mundo, e usando uma metodologia importante e fundamentada, né, de uma regressão que avaliou o gasto per capita em saúde com aumento da expectativa de vida. Isso já estava embasando alguns estudos acadêmicos de custo-efetividade para tecnologias, né? Então, já era mais ou menos construído ali, que ficava naquele valor de R$40 mil, por conta de ter uma ligação com o valor de um PIB per capita, né? Baseado no gasto per capita em saúde passado. Então, acho que, inicialmente, pode-se buscar alguns estudos realizados com dados do respectivo país para poder ter alguma base fundamentada de qual seria um valor de disposição a pagar daquele país. Acho que pode começar assim. Esse estudo do IEX foi publicado recentemente, é um exemplo importante. Bueno, yo puedo decir que se siguen considerando lo usual es el 1 a 3 PIB per cápita, pero realmente lo mejor sería que cada país fuera estimando sus datos cuanto antes para tener una medida de comparación, y ya que esto no se puede extrapolar, toca tenerlo con datos propios del país. Se pueden hacer algunas aproximaciones estadísticas como las han hecho, pero no es lo mismo que hacerlo con los microdatos y conociendo realmente todo lo que hay detrás. Eso sería lo que puedo añadir. Muchas gracias. Y bueno, y en relación a esta, es muy similar a esta pregunta,
Karina Liga pregunta que si se cuenta con un repositorio donde se pueda acceder a las evaluaciones económicas y bueno, en Colombia. Sí y no. Estamos adelantando nuestro repositorio. El tema es que muchos de los estudios son para ministerio y son los titulares de los documentos. Entonces, de alguna forma esto ha ido vuelto en términos legales con el ministerio para que finalmente nos den la aprobación, porque en algún momento dijeron era que los estudios que se iban usando ya se podían disponer para todos los públicos, pero no tenemos nada por escrito y ustedes saben que a veces los ministerios son un poco más delicados que lo que uno quisiera. En todo caso, sí estamos adelantando un repositorio, tenemos más de 900 productos listados, algunos con algunas subdivisiones, y les mencionaba más de 52 evaluaciones económicas y las que están por llegar en estos días, y cientos de IPs, de análisis de impacto presupuestal, hay cientos, y estamos haciendo mucha cosa que esperamos poderlos por lo menos contar. Vamos a tener un evento en Cartagena el 27 y 28 de octubre y vamos a llevar todos nuestros listados y vamos a tener algunos listados nuevos para que los puedan mirar y por requerimientos pues podemos enviar algunas de las apartes. Sí, no. Gracias, Verónica. Gracias. Bueno, Marcelo, hay varias preguntas algunas son muy similares, las voy a tratar de juntar y otras para Ricardo. Marcelo Lencina menciona, bueno, que ¿cómo se fijan los precios a las nuevas tecnologías que ingresan al país? ¿Mediante decretos o leyes o cómo sería? Específicamente en Colombia lo hace una comisión que se llama la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Una vez que se da registro sanitario, aquellas que tienen que ser reguladas, pues digamos las empresas farmacéuticas o dispositivos pueden poner su precio en el mercado y si ya se ve que hay algún tipo de distorsión o que está muy lejos o que algo está pasando, llega a ser examinado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Para nuevas tecnologías específicamente, estamos desarrollando en este momento una construcción de una metodología y obviamente manuales para la construcción de la asignación de un valor terapéutico que permita asignar un precio a la puerta de entrada para el país. Esto especialmente pues será demandado por la industria farmacéutica tratando de fijar el mayor precio posible y pues si cumple o no requisitos se mirará. Nuestro concepto irá a la comisión de precios seguramente y esa comisión de precios va a asignar un valor. Entonces esperamos que esto se empiece a hacer para tecnologías de alto costo, enfermedades raras, ultra raras, cáncer y pues temas muy novedosos. Entonces es un desarrollo que tenemos que estar completando de aquí a noviembre. Estamos ajustando pues búsquedas, construcción de los documentos, pero también nos queda un poco la parte de la discusión en cuanto a las vías técnico-administrativas, pero también la parte de liberación que vamos a hacer con ese tipo de documentos. O sea, son tiempos muy cortos, con una cantidad de trabajo muy rápido, pero con los costos crecientes de la atención de salud en Colombia, es una demanda que nos hace pues el gobierno y la sociedad y que estamos tratando de resolver de la mejor forma en este momento. Gracias. Gracias. Ricardo, no sé si quieras ahondar un poco en la experiencia en Brasil. Bom, no Brasil, os preços dos medicamentos, existe uma regulação de preços do medicamento no Brasil, e os medicamentos que são registrados no Brasil, o registro dos medicamentos é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência de saúde que registra os preços dos medicamentos, pela comissão chamada CMED, e esses preços são registrados, tem um preço máximo de venda ao governo nesse registro, mas para a incorporação no sistema de saúde, o demandante propõe um preço de incorporação, né? Ele pode usar o preço máximo de venda ao governo registrado ou ele pode propor um preço para incorporação no Sistema Único de Saúde. E aí esse preço, ele enfim, feita a avaliação econômica com ele, e aí a comissão avalia se ele é custo efetivo ou não, enfim, diante do preço que ele propôs para a incorporação. Então, tem um preço que pode vender no mercado, né? O preço de registro para o mercado, e o demandante propõe um preço para incorporação no sistema de saúde. Muchas gracias, Ricardo.
Alicia Ferreira escribe desde Uruguay y bueno, manda a saludar a la doctora Adriana. Y la pregunta es si la evidencia obtenida del análisis económico cuando la razón de costo-efectividad incremental supera el umbral, ¿tiene alguna influencia cuando ese tratamiento de alto costo no se otorga y es objeto de tutela? Acá no sé qué tanto conozcan las particularidades de nuestro país. En el año 2015 se promulgó una ley estatutaria que consagra a la salud como un derecho pues, de rango constitucional. Y dijeron en ese momento que todas las tecnologías y todo lo que se requiriera para la salud de la atención de los ciudadanos nacionales o extranjeros que estuvieran en el territorio colombiano está cubierto, excepto que se lleve a un tema que se llaman las exclusiones y que es que no se cubre aquello que sea experimental y que no tenga evidencia, que sea cosmético, que no se preste en el país, que no tenga una clara efectividad y seguridad para el paciente. Son 5 causas y esos estudios también los hacemos nosotros. Entonces, en teoría, todo se está cubriendo por una vía de plan de beneficios grande y por una vía que es un mecanismo de aseguramiento colectivo y por una pequeña bolsa que está lo más nuevo, lo que no está cubierto en el plan de beneficios. Entonces, todo se cubre por algún lado en el país. Obviamente, pues una cosa es decirlo y otra cosa es decir que el acceso real a las tecnologías es variable según la región del país, según el régimen de afiliación, según muchas circunstancias. Sin embargo, en teoría y por la ley, todo está cubierto. Entonces, a veces es difícil jugar con esa dualidad de que uno tiene un umbral, pero a la larga uno dice, pero lo uso, pero si todo está cubierto, entonces ¿para qué lo uso? Pero se está usando de forma creciente para temas como la parte de los posicionamientos terapéuticos, pero también seguramente para lo que viene del valor y cuánto se va a reconocer en el precio basado en valor. Entonces, son cosas como en Brasil, que uno empieza a pensar y que los economistas se tienen que esforzar bastante para llegar a resolver una solución y dar soluciones a cosas que no son tan sencillas. Todo está cubierto, pero tenemos un plan de costo-efectividad. Y bueno, en relación igual a esta cobertura hay varias preguntas relacionadas. María del Carmen Vilcacero y bueno, pregunta en relación a la determinación de del umbral de costo-efectividad en las enfermedades raras y huérfanas. Y bueno, Karina también menciona qué consideración se tienen en la estimación de los umbrales en evaluaciones económicas de oncología. Y bueno, básicamente son esas 2 preguntas muy similares. ¿Va Ricardo o yo? Sí, Verónica. No, son para usted, doctora, perdón. Y ya después, Ricardo. Ok, listo, entonces voy. De alguna forma decir que lo que se estima es que para huérfanas ese umbral tenga que ser mayor y habrá que estudiar cuántas veces, pero de alguna forma es una deliberación que tiene que dar la sociedad. Lo otro es que pues, hay una tensión entre un grupo de intereses que de alguna forma quieren estas análisis multicriterio y otro grupo que únicamente quisiera el umbral de costo-efectividad como los ministerios de Hacienda, por ejemplo. Entonces, de alguna forma nosotros estamos tratando de mirar qué es lo que tiene que contenerse. El umbral es un indicador muy fuerte y claro que pensamos que se le tiene que dar un peso bastante importante en la ecuación final que nos resulte, pero no es el único criterio. Hay criterios éticos, hay criterios ambientales, hay la parte legal, la parte de las preferencias propiamente de la sociedad. Entonces, aunque nos ayuda a comparar muchísimo, no es lo único que se tiene que tener en cuenta y es algo que tenemos que mirar. Obviamente tampoco consideramos que si tenemos 7 o 8 criterios, la costo-efectividad pese igual que el resto de criterios. Digamos que son discusiones preliminares, pero esta discusión sería muy chévere tenerla, muy interesante, acabando el año o el año entrante, cuando ya hayamos llegado a algún tipo de resolución después de todo lo que estamos haciendo. Perdón, ahora sí para Ricardo. Alicia, perdón, ¿quieres? Não, é porque no Brasil a gente tem um limiar maior, né, para doenças raras, que ficou em R$120 mil, 3 vezes o valor de referência. E para oncologia a gente não criou nenhum caso especial, mas
que o câncer é uma doença que varia muito em termos de gravidade, enfim, tem cânceres mais agressivos, cânceres menos agressivos, cânceres que ameaçam a vida, cânceres que não ameaçam a vida. Então, assim, cânceres mais graves talvez entrariam no critério de doenças graves e teriam aí um limiar maior de 3 vezes o valor de referência. Então, assim que nós lidamos com esses casos, que provavelmente são tecnologias que têm um preço maior mesmo. Claro. También para Ricardo, Alicia Ferreira pregunta desde Uruguay, ¿cuánto es el umbral de costo-efectividad en dólares para Brasil? Ricardo, estás en mute. Então, tem que ver quanto está o dólar hoje, né? Hoje, R$40 mil, hoje está $7.750. Então, seria mais ou menos esse o valor, assim. O PIB caiu desde a época do estudo até então. Então, hoje em dia, está perto de $8 mil. O PIB hoje está perto de $8 mil. Enfim, então, em dólar, fica aí em torno disso. R$8 mil por quali. Y en relación a esta misma pregunta, Carmen Romero comenta que si sería posible afirmar que con base en los estudios analizados por las distintas metodologías de la OMS, Argentina, de Colombia y de Brasil, el umbral de costo-efectividad se aproxima bastante a la propuesta de la OMS de un PIB per cápita. O PIB per capita, o uso do PIB per capita não tem nada a ver com a afirmação da OMS, só calhou de ser o mesmo valor. Na verdade, a gente estipulou esse valor de um PIB relativo aos cálculos feitos com o estudo do IEX da Argentina, do Woods e do Woods da Inglaterra, né? Apesar de ser o mesmo valor que a OMS colocou há tempos atrás, não foi baseado nele que a gente calculou o nosso limiar de custo-efetividade, mas ele fica perto de um PIB per capita. Gracias. Doctora, no sé si quiera agregar algo. Sí, nosotros 86% del PIB per cápita. Tampoco tiene nada que ver con lo de la OPS, pero si no, mira, del 1 al 3, realmente eso lo estamos usando únicamente para la parte de la sensibilidad, pero se aproxima más hacia la parte baja que hacia la parte alta. Y casi en todos los estudios pasa eso. Ok. Tengo aquí otra pregunta en relación a la presentación de la doctora Roballo. Si el umbral de costo-efectividad que se ha presentado va a quedar incluido en la actualización del manual de costo-efectividad del IEPS. Y Edna Sánchez pregunta si finalmente cuál es el valor del umbral en Colombia. Ok, nosotros esperamos que esto quede para las nuevas manuales. Han sido discusiones largas con Hacienda y con Salud, y ellos quieren que esto quede. Para enfermedades especiales, ya lo vuelvo a decir y reitero, para algunas enfermedades se van a tener que dar la discusión acerca de cuántos umbrales hasta hacia arriba se puede mirar. Y lo otro, ¿qué más le digo yo? No, sería eso, básicamente. La idea es que estén en todo lo que viene de aquí en adelante, por lo menos para que tengamos un referente para la discusión. Pueda que se supere, pueda que no sea el factor único que decida, pero sí que nos ayude a poner la situación de contexto y a permitirnos comparar como es el objetivo para priorizar. Para ambos, bueno, esta pregunta es importante. Creo que si los datos, es de Edgar Domínguez, si los datos del umbral de costo-efectividad son extrapolables de un país a otro. No sé quién quiera primero, Adriana, Ricardo. Definitivamente no. Pues, se pueden hacer estimaciones econométricas, estadísticas, pero la microdata, las características de la población son muy diferentes de país a país. Pues la pirámide demográfica, las cargas de enfermedad, las mortalidades, las condiciones de los determinantes de salud
y todo lo que incluye, incluso qué es lo que se incluye y lo que no se incluye, para mirar la suficiencia de esto. Entonces, pensamos que no es extrapolable y lo que toca pues, hacer es pues, nuevos estudios. Y antes se me olvidó contestar, nuestro valor por quali son $5.180 a precios del 2019, son deflactados y con paridad de poder adquisitivo, y de alguna forma pues nos vamos a ir ajustando por inflación en los años subsiguientes, excepto que haya algo más metodológico nuevo que amerite que podamos otra vez el ejercicio, porque es tiempo, consume mucho tiempo y consume mucha gente y consume dinero en abundancia. Entonces no es algo que uno puede estar haciendo cada año, 2 años, sino dejarlo correr un tiempo e irlo ajustando por inflación. Ricardo? Enfim, concordando e complementando o que a Adriana colocou, creio também que além das diferentes características de saúde, enfim, socioeconômicas, os países também têm sistemas de saúde diferentes. A estrutura que cada país organizou o sistema de saúde, ou forma de financiamento, enfim, tudo isso vai influenciar na construção do limiar de custo-efetividade. Por isso que é importante que os países ou façam os próprios cálculos, ou, no mínimo, que esses cálculos sejam baseados em dados desses países, né? Enfim, os dados utilizados devem ser respectivos, especialmente de cada país, porque cada país vai gastar diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, é um gasto super pulverizado, em são mais de 2.000 empresas seguradoras de saúde com preços e coberturas diferentes, né? Então, o limiar para os Estados Unidos vai ser muito diferente do limiar para um país com um sistema mais organizado, mais centralizado, um sistema que tem um pagador único. Enfim, então essas diferenças organizacionais do sistema de saúde impactam muito nessa definição do limiar de custo-efetividade. Gracias, Ricardo. Bueno, aquí hay una pregunta también para Ricardo, que si podía explicar un poco más sobre la utilización de la frontera de eficiencia, sobre el método de frontera de eficiencia, y si esto puede ser combinado en una evaluación para limitar la costo-efectividad. Então, a fronteira de eficiência, como eu falei ali na minha apresentação, ela quer descobrir, baseado nas incorporações passadas, qual seria a razão de custo-efetividade incremental que traria a mesma eficiência que foi colocada nas incorporações passadas para as outras tecnologias, né? Aquela eficiência, naquele gráfico que eu mostrei, ela é a inclinação daquela reta. Então, a próxima tecnologia que fosse incorporada, ela deveria ser incorporada no lugar do gráfico que tivesse a mesma inclinação da reta, né? Em que a reta se mantivesse com a mesma inclinação, porque a eficiência da incorporação, matematicamente, Creo que perdimos a transmisión de Ricardo. Acho que... Já estamos. Voltou. Então, um exemplo onde ela pode ser usada por exemplo, em tecnologias em condições de saúde, em que você talvez não veja tanto aumento na quantidade de vida, né, número de anos, mas talvez só na qualidade de vida. Então, psoríase, por exemplo, foi um caso no Brasil, onde você tinha desfechos baseado no score da doença, que era o PASE, e aí, enfim, você não tem comparabilidade, né, numa tecnologia com psoríase para outras tecnologias, por exemplo, que dão anos de vida, etc. E aí foi utilizada a fronteira de eficiência para averiguar qual seria a eficiência necessária do novo medicamento em relação aos outros medicamentos já incorporados para a psoríase, naquele caso. Então, outras condições de saúde, às vezes criança, é difícil obter dados de quali, enfim, por causa da questão dos questionários. Então, nesses casos, a fronteira de eficiência ela pode ser aplicada, né? E aí ela só pode ser aplicada quando há mais de 2 tecnologias já incorporadas para aquela condição de saúde. Se aquela tecnologia que você está desejando incorporar for a primeira, você não consegue construir uma fronteira de eficiência com aquilo. Então, existem os requisitos também para você conseguir aplicar esse método, e um deles é que já exista pelo menos 2 tecnologias formando uma fronteira de eficiência a qual você alocaria ali um terceiro medicamento com a mesma inclinação da reta.
né? Então, tem umas condições específicas, não é em qualquer caso que você consegue usar, e não é em qualquer caso que é recomendado e desejável utilizar, porque a fronteira de eficiência é um método que você restringe a comparabilidade a um nicho específico de medicamentos de uma determinada doença, e você, com isso, diminui a eficiência alocativa do recurso do sistema de saúde, porque você não compara aquela tecnologia com todas as outras, né, baseando ali aquela recomendação no custo-oportunidade. Sí, bueno, Carlos Vila hace un comentario. Claro está que las evaluaciones económicas son una estrategia innovadora, un mecanismo orientado a garantizar un servicio de salud de calidad y aseguran la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud en el marco de un contexto donde las necesidades y demandas sanitarias son infinitas, pero los recursos son limitados. Interesante y oportuno las presentaciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Santiago Hasdeu de Argentina habla muy buenas presentaciones. Les quería preguntar cómo plantean en sus países abordar las diferencias entre financiadores que poseen diferente capacidad de pago dentro del mismo país y si han discutido las ventajas y desventajas de un umbral promedio o umbrales diferenciados. Muchas gracias. Primero Adriana y después Ricardo. Gracias por los comentarios. Un par de asuntos. En Colombia, aunque los regímenes son tres, muy parecido el subsidiado contributivo y unos pocos puntos porcentuales para el especial, la prima no es igual, pero está casi igualada. Es decir, nosotros tenemos una prima para el contributivo de cerca de 1 millón de pesos, eso quiere decir como $250. Hace un año era más, pero es que esto se ha devaluado últimamente mucho. Y la diferencia con el subsidiado son 50.000 pesos. O sea, realmente no tenemos diferentes pagos y es muy similar. No esperamos calcularlo para el subsidiado por ahora. En su momento no tomamos sino datos del contributivo por la calidad de los datos y por la consistencia que les mostré de los datos de los años de las series temporales que tomamos. Entonces no esperamos calcularlo aparte porque son prácticamente están igualadas. En teoría, los dos o todos los regímenes tienen prestaciones similares y no tienen poder de financiamiento diferente. Digamos, esto es de ley. Entonces, eso nos da una facilidad para no tener que hacer más cosas ahí. Y de alguna forma, pues, estamos haciendo algunas cosas nuevas, pero, digamos, estamos en un cambio de gobierno, seguramente con algunos ajustes estructurales, de ley, y incluso se está dando una reforma pronto el año entrante, entonces nos queda un poco esperar qué va a pasar con lo que viene. Digamos que esto es una corriente creo que en la región, entonces estamos con muchos cambios, tratando de producir herramientas para poder establecer cómo se hace, pero con incertidumbres acerca de qué cambios y para dónde va, pues, de una línea ideológica que impulsen las reformas. Ricardo. Eu não entendi muito a pergunta. Pode repetir, por favor? Perdón. Sí, ¿cómo plantean abordar las diferencias entre financiadores que poseen diferente capacidad de pago dentro del mismo país? Y si se han discutido ventajas y desventajas de un umbral promedio o umbrales diferenciados. Bom, para diferentes pagadores, se é um país, por exemplo, que tem diferentes pagadores, né, público, privado, eu acho que cada pagador deve estipular o próprio limiar, porque, enfim, isso depende muito da estrutura organizacional de cada pagador, enfim, se ele é público, se ele é privado, se ele é misto. Enfim, a própria teoria que propõe o limiar de custo-efetividade e a organização do Sistema Universal de Saúde, ela é muito baseada e ela começa a dar certo quando existe um pagador único, né? Porque, como o próprio nome já diz, ele é um limiar de disposição a pagar. Então, ele é referente a cada pagador. Cada pagador tem uma disposição a pagar diferente. Porque tem uma estrutura diferente, tem uma capacidade de pagamento diferente, tem uma escala de compra diferente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai trabalhar com limiar de custo-efetividade
para diferentes pagadores. Acho que é isso. Gracias, Ricardo. Tenemos dos manos levantadas de Edgar Domínguez y de Daniela Vera. Sí, no sé si quieran intervenir. Ya no, ya no tenemos manos levantadas. Ok. Bueno, pues me parece que son todas las preguntas. Bueno, Marcia Regina habla que sí, bueno, es una pregunta para Ricardo, que sí considera que se deben limitar o... perdón, no sé si me puede ayudar. Verônica, posso te ajudar? Lucien, por favor. A pergunta aqui é sobre o limiar de custo-efetividade no sistema de saúde pública versus no sistema de saúde suplementar. Se faria sentido ter o mesmo limiar para os dois sistemas. Acho que faz muito similar a essa questão dos pagadores, né? Como eu falei agora há pouco, né? Você vai, ao estipular um limiar para o SUS, você considera que o SUS ele é um pagador único, o sistema como um todo, né? E ele é financiado por impostos. Enfim, você vai pegar um sistema de saúde suplementar pulverizado com diversas operadoras de plano de saúde, e essas operadoras têm diferentes portes, com diferentes preços e diferentes nichos de mercado diferentes, né? Enfim, vão ter operadores que vão operar população de mais baixa renda, vão ter operadores de plano de saúde que vão operar um mercado de luxo. O próprio rol de procedimentos da ANS agora acabou de sair de taxativo para exemplificativo, que você não restringe deliberadamente quais são os procedimentos que vão ser incluídos ou não. Então, você não pode fazer diretamente essa transposição do uso público, que é financiado com o sistema, né, do uso limiar público, que é financiado com dinheiro de impostos, para o privado, que é financiado com dinheiro de diferentes mensalidades. É um produto, né? Enfim, quando você compra um plano de saúde, você está falando de um produto. E esse produto vai ter diferentes valores, né? E aí essas populações que pagam esse produto vão ter diferentes disposições a pagar. Por isso que você não consegue transpor um limiar para um sistema único de saúde para um outro sistema que não é único, ele é totalmente fragmentado. Enfim, com recortes socioeconômicos, né? Então, essa transposição é impossível. Se eu puder fazer uma provocação também, Ricardo, sobre isso, na verdade, a gente tem uma incorporação automática agora de tecnologias ao rol de procedimentos, né, quando elas passam pela Conitec. Então, indiretamente, esse limiar, de certa forma, vai ser utilizado, né? Mesmo que, como você comentou, seja difícil fazer essa transposição, em última análise, ela acaba acontecendo, né, quando você tem essa incorporação automática. Mas o bom é porque o limiar do SUS ele é geral, né? Ele é padronizado. Então, teoricamente, ele é um pouco baixo. Assim, quando você compra um serviço para além do que você já tem acesso universal, que é o SUS, provavelmente você estaria interessado em serviços que o SUS não oferece, ou que você não consegue ter acesso. Porque você está comprando um plus, né, por algo que você, a mais do que você já tem acesso, que é o SUS. Então, nesse caso, eu acho que também ajudou, quer dizer, ajudou não, acho que faz algum sentido isso, porque é como se o limiar do SUS fosse o basal, não é? E, enfim, aí tudo isso começa a partir dali, já que você está comprando um produto para ter algo a mais que o SUS te oferece. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, tenemos que ir ya cerrando esta mesa de discusión que me parece que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, quedan aquí, bueno, un comentario de Aurelio Melo que hace una información complementaria a lo que acaba de comentar Ricardo. Y bueno, menciona que haciendo un complemento a lo que dijo Ricardo, que no se han determinado
algunos umbrales promedios o diferentes umbrales para cada sistema que no es público. Bueno, porque tienen varios sistemas, así cuando el Ministerio de Salud ha propuesto un umbral, ha aumentado la injusticia social porque en sistemas privados las personas tienen accesos a tratamientos no disponibles en el sistema público, y que se debería de hacer una propuesta de umbral a todos los sistemas privados para no generar injusticias, ya que el público es procurado, bueno, atendido por los más pobres. Y bueno, ya para ir cerrando, no sé si quieran dar algunas palabras finales para ir cerrando esta mesa. Muchas gracias, Adriana. No, muchas gracias a la OPS, Verónica, Ricardo, Francisco, Alexandre y demás grupo. Son herramientas para discusión, son herramientas técnicas. Acordarse que siempre hay procesos en que se tiene que escuchar a las diferentes vertientes y estamentos de la sociedad. Las herramientas ayudan a comparar, las herramientas ayudan a objetivar temas, pero esto es parte de lo que pasa. Entonces, hay retos, vienen más tecnologías, más nuevas tecnologías, más costosas. Hay que comparar porque, como decimos siempre, las demandas son infinitas y las necesidades son infinitas, los presupuestos más limitados. Pero esto sirve para que la gente pueda tener un punto de discusión y mirar qué está bien, qué está mal, temas de equidad, de desigualdad, se puede discutir mucho a partir de esto. A alguna gente esto le parece muy positivista y muy occidental, a otra gente no tanto, pero digamos que es un gold estándar, una moneda de intercambio para poder entender cómo se trabaja todo esto. Desde parte del instituto, pues atentos a lo que podamos colaborar. Con todo gusto, nos pueden escribir a contacto@ips.org.co o en nuestras páginas está. Y de nuevo reiterar la invitación para los que nos puedan acompañar en octubre. Estaremos encantados de atenderlos. Vamos a mostrar todo lo que hemos hecho en estos 10 años, nuestras evaluaciones económicas, de práctica clínicas, IPs y demás. Y sobre todo podamos tener una discusión muy cercana con diferentes actores, tanto en nuestro país como en la región, en una ciudad muy linda. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación y disculpen la cuña, pero tengo que aprovechar que están todos ustedes acá hoy. Muchas gracias, Adriana. Ricardo? Eu queria agradecer todas as perguntas que foram feitas, enfim, as pessoas que compuseram aqui a mesa, a Verônica, a Adriana, o Alexandre, a Bárbara, Luciene. Queria agradecer o convite da Redetsa, da OPAS, agradecer ao Ministério da Saúde. Dizer que fiquei bem animado com a construção do limiar, ver que tem parceiros nossos aí, como a Colômbia, que também tem avançado na construção do sistema de saúde. E acho que é fundamental a gente garantir essa eficiência da incorporação de tecnologias para que a gente consiga, principalmente no SUS, que é um sistema de saúde universal, que a gente consiga garantir princípios fundamentais que direcionam o nosso sistema. Acho que quando a gente garante uma sustentabilidade do sistema, com eficiência locativa, a gente, a partir daí, consegue garantir princípios de integralidade, princípios de universalidade, princípios de equidade de acesso a diferentes tecnologias. Então, o uso limiar de custo-efetividade, ele busca, principalmente, trazer um sistema de saúde mais equânime para todo mundo, onde os recursos possam ser utilizados de maneira mais eficiente a fim de garantir o objetivo principal, que é mais vida e com qualidade para os usuários. Eu acho que é isso. Obrigado. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a OPS y a Rebrats por esta invitación. Bueno, agradezco mucho la consideración para la moderación de este panel y bueno, te doy la palabra, Francisco. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, gracias, Verónica. Tomando la palabra solamente para el cierre, para saludarlos. Mi nombre es Francisco Cacao, creo que ya todos me conocen, soy funcionario de OPS.
en la unidad de medicamentos y tecnologías. Disculpen, tengo un problemita acá con el audio. Ahí me escuchan mejor. Gracias. Y entonces quería agradecer a todos. Gracias Ricardo, gracias Adriana, gracias Verónica por las excelentes presentaciones, por la excelente moderación. Es un tema súper importante, súper interesante, como vimos tanto por el número de participantes y por el nutrido debate que tuvimos después. Bueno, ya sabemos que es un tema súper candente, no voy a ahondar en más de las palabras que ustedes también dijeron. Quiero agradecer también a todos los participantes. Para recordar que este webinar, como los próximos, estarán en la página de Redetza, www.redetza.org. Y bueno, también agradezco al Ministerio de Salud de Brasil, que es el otro socio en esta serie de webinars. Así que, sin más, damos cierre oficial a este webinar. Que tengan muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Tchau, tchau, até logo.